Boa tarde a todos, a todas. Nesse domingo festejamos o dia de São Pedro e São Paulo e hoje o comentário do Frei Alberto Maggi é sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. A fim de manter os seus discípulos longe do fermento dos fariseus, isto é, da doutrina dos fariseus e dos saduceus, Jesus os leva para longe da instituição religiosa judaica e os conduz ao extremo norte do país. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica no extremo norte do país. É a cidade construída por Filipe, que era um dos filhos de Herodes o Grande, e para distingui-la da Cesareia Marítima, foi chamada Cesareia de Filipe. Na época de Jesus, a cidade estava em construção. É bom ficar atentos a este detalhe. Nos arredores da cidade se encontrava e ainda se encontra uma das 3 nascentes do Rio Jordão, que também era considerada a porta de entrada para o reino dos mortos. Portanto, é importante observar esses elementos para a compreensão do que o evangelista nos relata. Pois bem, Jesus conduz seus discípulos tão longe da Judeia e também da Galileia para pôr-lhes uma pergunta. Perguntou aos discípulos: quem dizes as pessoas, literalmente os homens, ser o Filho do Homem? O evangelista contrapõe os homens, os seres humanos, ao Filho do Homem. O ser humano que tem a condição divina, isto é, o ser humano que tem o Espírito e aqueles que não o têm. Jesus quer se dar conta do resultado da pregação dos discípulos que ele havia enviado para anunciar a novidade do reino. A resposta é decepcionante. Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, porque acreditava-se que os mártires imediatamente ressuscitariam. Outros Elias. Elias, segundo a tradição, não tinha morrido, mas tinha sido arrebatado ao céu e voltaria à chegada do futuro Messias. Outros ainda, Jeremias. Sempre segundo a tradição, Jeremias teria sobrevivido a uma tentativa de apedrejamento, ou algum dos profetas. Esperava-se um dos profetas predito por Moisés. Seja como for, personagens todos que pertencem ao Antigo Testamento. Ninguém, nem os discípulos, nem as pessoas que eles evangelizaram, compreenderam a novidade trazida por Jesus. Então, Jesus retomou: e vós? Portanto, se dirige ao grupo todo: quem dizeis que eu sou? Jesus voltou-se para todo o grupo dos discípulos, mas é apenas aquele que toma a iniciativa. Simão Pedro respondeu. Simão é o nome e Pedro é um apelido negativo que indica sua teimosia. E quando o evangelista o apresenta com esse apelido, significa que é algo contrário ao anúncio de Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Finalmente, há um dos discípulos que compreendeu que Jesus não é o filho de Davi, quer dizer, aquele que impõe o reino com a violência, mas é o Filho de Deus vivo, literalmente vivificante, quer dizer, quem comunica a vida. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão. Por que feliz? Por que bem-aventurado? Porque Simão é o puro de coração e, portanto, pode ver a Deus. Jesus chama-o feliz, mas acrescenta: filho de Jonas. Filho, na cultura hebraica, não apenas indica quem nasceu de alguém, mas quem lhe parece no comportamento. E Jesus chama-o de filho de Jonas. Jonas é o único dos profetas do Antigo Testamento que fez exatamente o oposto de quanto o Senhor lhe tinha ordenado. De fato, o Senhor tinha lhe dito: Jonas, vai a Nínive para pregar a conversão. Caso contrário, eu vou destruir essa cidade. Jonas fez o oposto. Em vez de ir para o leste, ele embarcou-se no navio e foi para o oeste. Depois, finalmente, Jonas converteu-se. Portanto, nesse filho de Jonas, Jesus faz o retrato de Pedro.
Ele fará sempre o oposto do que Jesus lhe pedir para fazer. Somente depois, no final, ele vai se converter. E continua: porque não foi a carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui Pedro é feliz, bem-aventurado, porque é o puro de coração que pode ver a Deus. Por isso eu te digo, tu és Pedro. A palavra grega usada pelo evangelista é Petros, que significa um tijolo, uma pedra que pode ser recolhida e utilizada para uma construção. E sobre esta pedra não é o feminino de Pedro. O evangelista usa a palavra grega Petra, que significa rocha, que é boa para as construções. E a mesma palavra que Jesus, no capítulo 7, escolheu para a casa construída sobre a rocha. Portanto, Jesus disse a Simão: você é um tijolo. Sobre esta rocha, e a rocha é o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Igreja é a tradução da palavra grega eclésia, que não tem nada de sagrado, mas é um termo profano que indica a reunião, a assembleia daqueles que são convocados. Então Jesus não vem para construir uma nova sinagoga, e sim uma nova realidade que não tem nenhuma conotação religiosa, por isso usa esse termo leigo. E as forças, literalmente as portas de uma cidade indicavam a força e o poder dela do inferno, dos ínferos ou inferiores, isto é, o reino dos mortos, e não o que nós chamamos de inferno. Lembro mais uma vez que o episódio acontece perto de uma das cavernas que acreditava-se ser a entrada para o reino dos mortos. Não poderão vencê-la. As forças do inferno, dos ínferos, dos inferiores, não poderão vencê-la. Quando uma comunidade é construída sobre Jesus, o Filho de Deus vivo, comunica a vida e, portanto, as forças negativas, as forças da morte, não terão poder algum sobre ela. E te darei as chaves do reino dos céus. Dar as chaves a alguém significa colocá-lo como responsável pela segurança daqueles que estavam dentro da cidade. Já falamos muitas vezes que o reino dos céus, no Evangelho de Mateus, não significa o reino nos céus, mas o reino de Deus. Portanto, Jesus não dá a Pedro as chaves para o acesso à vida após a morte. Não lhe dá a tarefa de abrir ou fechar, mas lhe dá a responsabilidade de todos aqueles que pertencem a esse reino, que é o reino alternativo que Jesus veio trazer. Tudo o que ligares na terra, aqui o evangelista utiliza uma linguagem rabínica que significa declarar autêntica ou não uma doutrina, será ligado nos céus, isto é, em Deus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus está dizendo agora a Pedro, depois no capítulo 18, o dirá a todos os discípulos. As últimas palavras de Jesus nesse trecho do Evangelho representam o envio dos discípulos para ir ensinar tudo o que vos tenho ordenado. Portanto, no ensinamento de Jesus, quer dizer, nessa mensagem que comunica a vida, está a aprovação divina por parte dos céus. E aqui, porém, a surpresa. Recomendou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Quando Jesus ordena, significa que há resistência. Na resposta de Pedro, houve uma parte positiva em reconhecer Jesus como o Filho de Deus que comunica a vida, o Deus vivo, vivificante. Mas qual é a parte negativa? As pessoas tinham dito que era o Cristo, quer dizer o Messias esperado pela tradição. Então Jesus ordena: isso não deve ser dito a ninguém, porque ele não é o Messias esperado pela tradição. Jesus é Cristo, é o Messias, mas de uma forma completamente diferente. Ele não usará o poder, e sim o amor, não o comando, e sim o serviço. Muito obrigada pela escuta. E até semana que vem.